Estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós voltamos a conversar sobre gastrite, que foi o tema sugerido pelo Moisés Silva, e nós estamos aqui dando continuidade com a nossa doutora gastroenterologista. E a pergunta da hora é em relação ao tratamento ainda, o tratamento para gastrite. Quando a gente fala em tratamento, nós já falamos sobre o diagnóstico, nós já falamos sobre a endoscopia, né? E a gente já conversou dizendo que a endoscopia realmente é um exame que exige certos procedimentos, então nós precisamos ter certeza de que precisa fazer esse exame. Não é um exame que se faz assim porque a gente quer ter uma noção de como que está o nosso organismo, né? Além disso, nós já falamos também sobre evitar algumas questões como os alimentos cítricos, os alimentos muito ácidos, todas essas questões que poderiam também atrapalhar ou então irritar o nosso estômago, né? Mas em relação a remédios, existem também aquelas pessoas que precisam tomar remédios ou só um controle na alimentação e um controle em certos hábitos já seria o suficiente para tratar essa doença? Isso mesmo, Isabelle, você resumiu muito bem, né? Falamos todas as etapas e aí sobrou o tratamento. Com relação ao tratamento, além dos cuidados com a alimentação, existem medicamentos próprios, né, para gastrite, são medicamentos que atuam reduzindo a acidez do estômago. Então, tem duas classes de medicamentos, e aí esses já são medicamentos que necessitam de uma prescrição médica, de uma avaliação médica, e esse tratamento com essa supressão da acidez, essa diminuição da acidez, ele deve ser feito por 4 a 8 semanas, dependendo dos sintomas, né? Algumas vezes é necessário também utilizar alguma medicação que controle um pouco a ansiedade, né? Nós falamos que a ansiedade ela pode ser um fator precipitante para os casos de gastrite, de dispepsia, de incômodos no estômago. E é uma opção também utilizar alguma medicação que controle essa ansiedade. Lembrar dos antiparasitários, né, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as pessoas que moram em países em desenvolvimento tomem uma vez por ano, e nós nos incluímos nessa categoria. Então, de medicamentos são esses. Os cuidados, fracionar as refeições, não ficar muito tempo sem se alimentar, a cada 3, 4 horas, entre o café da manhã e o almoço, ter um pequeno lanche, entre o almoço e o jantar, um outro pequeno lanche. Evitar alimentações volumosas, né? Evitar alimentos ricos em condimentos, com muito alho, muita pimenta do reino, muita cebola, porque isso também desencadeia os sintomas. E com baixo teor de gordura, nós falamos bastante sobre isso. Nós temos uma mensagem que diz assim: meu nome é Hilda e vim tirar uma dúvida com vocês. É sobre o uso prolongado de omeprazol. Ele tem algum efeito colateral, gastrite, dores e queimação, se usado por muito tempo? Alguma influência? Beijos e obrigado. Beijo para você também. Hilda, é uma boa pergunta e uma preocupação que a gente tem, né? Toda medicação, a gente tem que ter um critério muito claro para se iniciar o uso, porque toda medicação tem efeitos colaterais, né? E o omeprazol, né, como você citou, é uma medicação que ela pode ser também utilizada para gastrite, e o uso prolongado, ele vai gerar alguns efeitos colaterais, sim. O omeprazol, ele pode bloquear a absorção do ferro, isso pode gerar anemia. Ele pode bloquear a absorção, né, gástrica e intestinal de alguns eletrólitos, por exemplo, gerando risco de arritmia no coração, né? Ele pode diminuir a absorção do cálcio e com uso prolongado, depois de alguns anos, faltar cálcio no organismo, né? Então vai se manifestar na forma de osteoporose, um osso mais fraco. Então essa medicação, ela não é isenta de efeitos colaterais, deve ser prescrita por um médico, ter um tempo de início, ter um tempo de término do tratamento. Em relação a esse término, ele pode ser substituído, o remédio pode ser substituído por outro remédio? Essa questão, porque a gente ouve muito isso também, né? O médico vai sempre trocar o remédio, porque o organismo se acostuma com um tipo de remédio e você precisa de um outro tipo. Ou não, ele vai ser suspendido mesmo e a pessoa não vai mais tomar nenhum tipo de antiácido nesse sentido. Tem alguns medicamentos para acidez que eles realmente, o organismo se acostuma. Depois de determinado tempo, perde o efeito, aí tem que fazer a substituição mesmo. Mas a gastrite,
especialmente quando a gente está falando de sintomas do refluxo gastroesofágico, que a manifestação principal é a azia, a gente fala que ela não tem cura. Ela tem um controle com a alimentação, controle com medicamento, controlar o nível de estresse, mas saindo da linha, né, ao longo dos meses, ao longo dos anos, a gastrite ela pode recorrer nessa manifestação da doença do refluxo. Então, é comum a recorrência da manifestação da doença do refluxo ao longo do tempo, ao longo da vida. E a necessidade, então, de voltar com as medicações, até usar a medicação e o paciente ficar assintomático, então, quando a gente faz a retirada da medicação. Então, esses sintomas, eles são cíclicos. Vez por outra, eles aparecem e, novamente, é iniciado o tratamento, feito o término do tratamento e orientado os cuidados para evitar novas crises. O Mário mandou uma historinha pra gente que diz assim: gente, desde uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu acho, tenho andado com muita dor no estômago e tudo que eu como parece que me faz mal, principalmente coisas cítricas. Isso pode ser gastrite? Isso mesmo, Mário. Né? Os cítricos, eles, para as pessoas vulneráveis, né, com algum risco de gastrite, histórico familiar de gastrite, eles podem desencadear esses sintomas. Então, começa a observar. Se são os cítricos, retira os cítricos. Se são os alimentos gordurosos, retira os alimentos gordurosos. Refrigerante, retirar o refrigerante, né? Veja se você fuma, se tem consumo de álcool regular, né? Resolver esses problemas. Então, observar o que desencadeia e retirar, né? Deixar de usar, deixar de consumir aquele alimento. Se mesmo assim os sintomas continuarem, aí está na hora de consultar um médico, procurar uma ajuda, procurar um clínico, se necessário, procurar um especialista em gastroenterologia. O que é gastrite enantematosa leve do antro? Meu marido foi ao médico e foi diagnosticado com isso, mas ele não deixou claro o que é. Abraço, adoro vocês. Silmara de Santo Antônio. A Silmara, ela está falando para a gente de um laudo de endoscopia, né? Então o marido dela provavelmente teve algum desconforto, né, gástrico, e foi submetido a um exame de endoscopia digestiva alta, que é um exame para visualizar o estômago. De uma maneira geral, esse é um laudo tranquilo, né? Uma gastrite leve, pode estar relacionado com os sintomas que ele está apresentando. Então, normalmente, quando a gente encontra alguma inflamação, é necessário fazer uma biópsia para ver se no exame do microscópio tem alguma informação a mais, se tem algum parasita, alguma bactéria. Tem uma bactéria comum no estômago chamada Helicobacter pylori, às vezes ela causa esse tipo de gastrite. Aí é um tratamento específico com antibióticos para tratar essa bactéria. Então, aparentemente é um laudo tranquilo, dá para você na próxima consulta conversar com o médico, pedir mais informações, ver o resultado da biópsia, provavelmente ele fez uma biópsia também, e pode ter uma informação a mais do que está causando aquela gastrite, né? A partir de quantos anos as pessoas podem passar pela endoscopia? Existe um limite de idade ou então uma idade mínima? Como que acontece? As crianças, por exemplo, podem passar por esse tipo de exame? Sim, né? Então existem aparelhos próprios para determinada faixa etária, né? Para criança é um aparelho menor, para o adulto já é um aparelho mais convencional. Não tem limite de idade, mas existem os critérios, né, para se indicar endoscopia. Então não é todo mundo que sofre de gastrite que tem indicação de fazer o exame, né? Eles precisam estar enquadrados no grupo de risco. O grupo de risco é iniciar os sintomas com mais de 55 anos de idade, porque aí há uma preocupação de tumores, por exemplo, de úlcera. Esses sintomas estarem associados com perda de peso involuntária, mesmo se alimentando bem, a pessoa está perdendo peso, isso é um sinal de gravidade. Vômitos, episódios de sangramento digestivo, vômito com sangue ou perda de sangue pelas fezes. Então, esses sintomas de alarme, eles são os critérios que o médico utiliza para indicar o exame. Comer alimentos logo antes de dormir pode causar maior acidez no estômago? Tino Marques. Tino, sim, né? Se você tem essa predisposição, se você observa que quando come tarde, vai deitar, à noite você pode ter até um sono interrompido, né, por esse estômago cheio. Então, o ideal é a gente deitar de estômago vazio 2 horas antes de dormir,
né, já encerrar ali a alimentação, porque o estômago ele leva um tempo para digerir, em torno de 2 a 3 horas para completar uma digestão. Então não é recomendado que a gente jante e vá se deitar, né? Janta cedo, faz as suas atividades, assiste uma televisão e só então vai se deitar. Remédios para emagrecer podem agravar as dores de estômago? É a Carla da Compensa. Carla, remédio para emagrecer tem uma variedade de medicamentos, mas de uma maneira geral, o estômago sofre com alguns medicamentos, né? E os remédios para emagrecer, dependendo da composição química deles, eles podem sim ser um agressor para o estômago e gerar desconforto. Bom dia! Olá, equipe do Estilo de Vida. O que é gastrite nervosa? A doutora, é verdade, ataca principalmente nas mulheres e jovens, porque... ele quer saber se é verdade que ataca principalmente nas mulheres e em pessoas jovens, e é o Michael Douglas da Raiz. Então, a gastrite nervosa, ela é uma gastrite gerada pelo estresse, né? Então, ela não é exclusiva dos mais novos, nem é exclusiva das mulheres. Ela pode afetar desde uma criança, passando por um estresse, uma preocupação, períodos de provas na escola, pode afetar um adulto, um jovem, né, se preparando aí para as provas do Enem, né? E no dia a dia, o excesso de trabalho, né, preocupação em pagar as contas. Então, o estresse crônico, né, recorrente, ele é reconhecidamente um fator que desencadeia os sintomas digestivos. Tenho refluxo e toda vez que faço endoscopia dá esofagite leve. Os médicos falaram que refluxo não tem cura e que vou usar sempre omeprazol ou outros medicamentos semelhantes. Teria algum problema? Mariana Brandão Aleixo, do Aleixo. Exato. Então, a Mariana, ela está aqui compartilhando a situação, né, dela, de problema de refluxo gastroesofágico. A endoscopia já confirmou esse diagnóstico, né? O refluxo, a gente não fala realmente que ele tem uma cura, fala em controle. Aí, Mariana, é andar na linha, se alimentar direitinho, evitar ficar em jejum prolongado, se alimentar a cada 3, 4 horas, observar os alimentos que desencadeiam os sintomas, né? Atividade física, Mariana, também protege muito o sistema digestivo. A gente tem a ideia de atividade física é muito bom para o coração, né, para a pressão, mas o intestino, o estômago, ele se beneficia muito da atividade física regular. Então, todos esses cuidados, ter uma boa alimentação, ter um bom sono, praticar uma atividade física regular, faz com que você necessite menos de medicação. Né? Porque os medicamentos, eles têm efeitos colaterais. A gente sempre tenta usar a menor dose possível, pelo menor tempo possível. Então, talvez você, tendo um cuidado maior, você deixe de usar essa medicação de forma diária, passe a usar somente nos dias de crise. E isso aí fica mais seguro para você. A Laura Santos da Alvorada tem uma filha de 6 anos. Ela teve gastrite e a bactéria H. pylori e úlcera duodenal. Foi muito difícil o tratamento, pois nada melhorava. Isso foi um tratamento de 2 anos. Poderia ter sido causado porque ela é intolerante à lactose e nessa época começou a adaptação com lactose. Ela quer saber se isso é verdade, se poderia ter sido causado por isso. E ela diz que hoje ela está com 10 anos e segue para uma dieta que não tenha dor há mais ou menos 1 ano. Ela não apresenta mais sintomas nenhum, mas ela gostaria de saber se isso pode ter acontecido por causa da questão da lactose. A intolerância ao leite, ela é bem comum, né? E é um desconforto diferente da gastrite. Ela gera mais gases, é o principal sintoma. Às vezes mexe um pouco o intestino, solta mais o intestino, dá diarreia, mas esses são os sintomas da intolerância ao leite. A bactéria já é uma outra situação. A bactéria, ela fica no estômago, ela é causadora de úlceras, sim, a úlcera duodenal é quase que 100% causada por esse tipo de bactéria, que é o Helicobacter pylori. E aí tem um tratamento específico, que são com antibióticos. A taxa de sucesso é alta com os antibióticos, né? Mas alguns 10 a 15% precisam de um segundo tratamento. Então pode ter acontecido isso com ela, a primeira tentativa não ter dado certo e ter precisado de um segundo esquema, por isso que acabou se prolongando, né? Mas a intolerância à lactose não tem relação com gastrite, mas às vezes até pode causar uma confusão no diagnóstico, né? Então aí entra o papel do médico tentando diferenciar uma coisa da outra.
Bom, e pelo que parece, essa bactéria, ela realmente é comum, né? Porque a Josiane é de Boa Vista, ela diz, sou Josiane de Boa Vista. Meu marido foi diagnosticado com a bactéria H. pylori há mais ou menos 1 ano. O médico recomendou um antibiótico que duram 2 meses. Segundo ele, não teria mais azia quando terminasse o tratamento. Mas o mesmo após 1 ano de tratamento ainda tem queimação. Será que a bactéria ainda se encontra lá ou seria outro tipo de problema? Obrigada. Rosiane, então, depois que termina o tratamento da bactéria, é feito um segundo exame para saber se a bactéria ainda está lá, né? Então, a gente espera mais ou menos 3 meses, terminou o tratamento, aí é feito um novo exame, pode ser endoscopia ou não, tem outras opções também para se checar, né, se esse tratamento teve sucessos na erradicação, né, na cura ali da bactéria. Então, esse é o primeiro passo, checar se ainda tem bactéria, se a bactéria está relacionada com esses sintomas atuais, né? A bactéria, ela é bem comum, bem prevalente na nossa população. Imagina que 70% da população tem essa bactéria. E não é esse tanto também de pessoas que têm sintomas digestivos. Então, nem sempre é a bactéria que está causando esses sintomas, né? A gente tem que fazer uma associação de que com o tratamento, se está melhorando ou não, para saber se era da bactéria. Então, a primeira coisa é checar se realmente teve sucesso com o primeiro tratamento. A bactéria está relacionada com úlcera, ela está relacionada com câncer de estômago, ela está relacionada com dor no estômago. A azia é um sintoma que não está relacionado com a bactéria, é mais relacionado com a doença do refluxo, que é uma outra situação clínica. Então, quer dizer, a verdade é que a nossa flora intestinal precisa estar realmente equilibrada, como a gente sempre diz, né? Não basta uma parte estar equilibrada e a outra não, porque pode desencadear uma série de problemas. E lembrando que a gastrite pode ser a causa de outras doenças, assim como outras doenças podem nos levar à gastrite também. Exato. Então, a gastrite pode ser uma manifestação, né? Esses sintomas digestivos podem vir de uma situação, por exemplo, emocional, que a gente conversou aqui, de estresse, né? Excesso de trabalho, sobrecarga no dia a dia. E ela pode aí ser uma manifestação de uma infecção parasitária, de medicamentos que podem causar gastrite, outras situações como fumo, né, alimentos irritantes para o estômago. Doutora, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter tirado todas as nossas dúvidas e por ter nos ajudado a realizar o desejo do Moisés Silva, que foi quem pediu esse tema. Eu gostaria de dizer para você que está em casa também que você pode continuar enviando as suas possibilidades, as suas ideias, enfim, aquilo que você deseja ver aqui no Estilo de Vida. Isabelle, eu que agradeço a participação de todos, né? Foram tantas perguntas, isso acaba informando e a gente cresce com as informações, né? Melhora a nossa qualidade de vida. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui, a gente se despede por aqui hoje, mas amanhã nós voltamos no mesmo horário. Você sabe que nós estamos sempre aqui pontualmente para te receber, para entrar na sua casa, conversar com você, bater o nosso papo delicioso de todos os dias. Mas, antes disso, eu quero te lembrar também que você pode continuar nos acompanhando agora através das nossas redes sociais. www.facebook.com/estilovida é a nossa fanpage e @estiloamazonsat é o nosso Instagram. E daqui a pouco, provavelmente, vai estar surgindo alguma coisa, uma foto, uma dica, um comentário e você precisa estar lá também presente para conversar com a gente também através desse meio. A gente se vê amanhã, tá?